Muita saudade, né? Bah, queria te agradecer aí esse convite, primeiramente, né, por estar aí trocando essa ideia, depois de muito tempo só trocando mensagem, né? Bah, poder Ver- falar. Verdade, e a saudade ó, bate mais nesse momento que a gente tem, né? Nesse momento que a gente está, né? Porque antes, se dava um jeito, né? Mas agora a gente tem que procurar da mesma forma, da melhor forma possível, digamos assim, epa, desculpa aqui que eu me atrapalhei aqui, bom, Não, achei. Ah, ah, a gente tem que se preservar um pouco, né? sim, Mas sim, é aí, verdade. novamente, bom conversar contigo, saudades muito desse rapaz, tantas e tantas histórias de tardes Aham. musicais no movimento espírita, né? Bah, muitas Ali histórias. foi um pouco a tua escola, Gabo. Bah, foi muito, na verdade, né? Eu comecei ali a tocar, acho que no movimento espírita, quando eu tinha uns 13 anos, talvez. Foi quando eu entrei, tipo, na evangelização mesmo, assim, né? Que eu, por anos, né? E ali, tipo, eu comecei a fazer oficina de música no Bezerra, o pessoal, a Drica, o Silon. E ali, dali era tocando no... Não, tocar nos eventos, eu acho que eu comecei a tocar mais quando eu entrei no Sol ali, em 2012, 2011, 2012, talvez, 13. Mas, assim, tipo, eu praticamente era o meu exercício da semana, assim, tipo, além toda a questão espiritual, assim, né, tipo, e da renovação semanal que tinha dos ensinamentos, era, tipo, onde rolava colocar a mão na massa na música, assim. Porque afinal de contas ali faz parte, né, de uma escola, faz parte de de uma capacitação, porque afinal foram vários eventos, né, foram várias apresentações ao vivo, e isso acaba colaborando com a nossa capacitação profissional, né? É uma escola, né? Sim, sim. Nossa, tipo, se for botar no lápis, assim, todas as vezes que eu toquei num evento juvenil, bah, sei lá, nem sei. Mas essa, Fora os outros também, né? Claro. mas essa fome aí pela arte, pela música, ela já veio contigo? Quando que tu descobriu que além de algo que te divertia, que te fazia te sentir bem, que poderia também ser uma profissão? Bah, o lance da música em si foi de casa, assim, tipo, meu avô tocava e meu tio toca, né? E aí era com eles em casa, assim, tipo, meu avô puxando as músicas, meu tio junto, meu tio é 7 anos mais velho que eu, né? Tipo, quase um irmão mais velho, assim, de criação, né? E aí era ele, tipo, tinha, sei lá, acho que uns. Tá, desde criança, assim, tipo, eu ficava pegando violão e ficava botando as músicas no rádio e fingindo que eu tocava, assim, tipo, machucando os dedos ali na corda. Daí acho que ali pelos meus 10 anos rolou que, tipo, quando eu mudei pra Floripa quando eu tinha uns 8, né? E aí às vezes eles iam me visitar lá. Daí rolou que uma vez eles foram me visitar e deixaram o violão. Só que aí eu não consegui pegar, né? Primeira vez, bah, foi com aquela função assim, né? Tipo, ah, não tinha professor, não conhecia ninguém que pudesse me dar aula e tal. E aí daí, tipo, meu tio tava apresentando violão, daí eles pegaram de volta uma vez que eles foram lá me visitar. E aí no outro ano, assim, eu tinha uns 10, não, quando eu tinha uns 11 anos, daí rolou que, tipo, não, vamos colocar o Gabriel numa aula de violão. Daí eu fiz aula de violão lá em Floripa com um amigo, um namorado da amiga da minha mãe, assim. Que aí, tipo, ele tocava. Eu lembro que ele tocava assim em barzinho, eu achava muito massa, assim, tipo, o cara toca em bar, o cara é cheio da. Daí, tipo, sempre foi meio que. Já tinha esses exemplos em casa, assim, né? Tipo, próximo, né? Tanto em casa, conversando de tocar, e depois com o professor que,
que fazia performance ao vivo. Porque, tipo, em casa em si, como todo mundo era bem pequeno, assim, tipo, no caso eu e meu tio, né? A gente era pequeno, não tinha muito ainda aquele lance, tipo, de tocar na rua, assim. Era mais depois, quando eu... Não sei se tá me ouvindo. Voltou? Sim, voltou, voltou. Daí. Daí quando ele fez 18, assim, eu lembro que eu ficava em casa, querendo ir nos shows com ele, mas não dava porque, sabe, tinha uns 13 anos, assim. Daí eu ficava, ele sempre voltava dos shows e falava, bah, foi assim, assim, assim. E eu, bah, que massa. Daí sempre muito pirado, né? Daí rolou que, tipo, acho que minha mãe viu, assim, né, que eu, bah, não ia ter como sair tão fácil disso. Daí ela me botou, assim, ah, quer ser, vai estudar, então. Daí ela me botou num curso de extensão ali na URGS, 2011, eu entrei, tinha 14. E aí eu fiz até o terceiro ano do ensino médio. Daí disso já entrei direto ali na URGS e tal. Mas foi tipo muito assim, muito insistência da minha mãe e influência da minha família, assim. E tu é de 90 e poucos? Sou 97. Voltou? Tu nasceu Nasci em 97. em 97. É. E, quais as referências contemporâneas que tu tem do teu trabalho? Bah, contemporâneo, assim. Eu costumo ouvir bastante indie, assim, sei lá. Desde 2017 eu entrei numa pilha, assim, de ouvir indie. Na real, tipo, eu sempre ouvi bastante, assim, né? Tipo, por causa da MTV, essas coisas, assim. Sempre acompanhei. Só que aí, ali por 2017, eu acho que mais com o lance do Spotify ficou muito palpável ali, né? Tipo, bah, o cara bota uma playlist e descobre mais umas 500 bandas, assim. Tipo, apesar dos pesares, tem essa facilidade na descoberta, né? E aí eu lembro que eu me aproximei bastante desse lado, sabe, tipo, indie norte-americano e um pouco ali, sabe, fora, tipo, essa parte, uma coisa mais psicodélica ali que rolava da Austrália, tipo, tem Impala da vida, assim. Bom, agora vamos falar eu sempre brinquei muito contigo, né, dizendo que tu era o cara das 25 É, bandas, um sim. pouco numa linha cronológica, assim, como tu começou, assim, a compor e quais os trabalhos, quais as bandas que tu participou e qual era a diferença entre elas, se é que elas tinham alguma diferença. Sim. Bah, isso é muito doido, né? Porque, tipo, desde que eu me mudei pra Porto Alegre de volta, ali pelos meus 12 anos, no primeiro colégio que eu entrei, já fiz uma banda, assim, foi a primeira banda que eu tive, né? Que era eu e um brother meu que tocava bateria. E aí eu lembro que ele tinha bateria em casa, bah, eu achava muito foder. Porque, tipo, ele, bah, vamos combinar um ensaio e tal, não sei o quê. Daí eu tinha ganhado minha primeira guitarra do meu avô. E aí, daí, tipo, vamos lá e tal. Daí a gente fez essa banda, assim, fez um som, acho que fez, tipo, uns meses, assim, tipo, sei lá. Eu entrei no colégio talvez em agosto, e a gente meio que acabava a banda e voltava a banda, tipo, por uns 6 meses. Eu lembro que foi essa foi a primeira banda, né? Tipo, mas era mais. Bah, a gente ouvia bastante Offspring, assim, tipo, não era tão focado no autoral, mas foi quando também eu comecei a escrever minhas primeiras letras, assim, tentar arriscar, tipo, uns acordes e tal. Eu lembro que eu toquei, tipo, sabe, acho que eu tinha umas 4 músicas, assim, nessa época, e eram todas muito, assim, tipo, 3 acordes,
e umas letras desse tamanho, assim, sabe? Um bagulho gigante. Daí depois, aos poucos, eu fui tentando, tipo, vou explorar outros jeitos, assim. Daí, sei lá, passei, tentei ter uma banda mais punk rock, assim, ali. Tipo, meu tio, né? Meu tio tocava com o brother dele, que também era, tipo, só ele, guitarra e batera, e voz. E aí, meu avô pirou de eu tocar baixo. E aí foi a primeira vez que eu toquei baixo, né? Daí, tipo, eu toquei acho que uns 2 anos com ele, assim. E eu também compunha, assim. Eu fazia, tipo, eu e ele, a gente fazia as músicas da banda, e daí dividia vocal, essas coisas. E sempre muito assim, tipo, vamos ver como é que dá e vamos fazendo, né? E daí rolou, tipo, ali, acho que a fase que eu tive mais bandas foi ali com o Chapéu, né? O Gabriel Giacomazzi. E, tipo, a gente teve, sei lá, que, tipo, eu acho que o lance das bandas também se apegava muito na questão dos nomes, né? Porque era muito difícil a gente escolher um nome fixo. E aí rolava que, tipo, a gente... Não, agora esse nome aqui vai ser massa. Daí mudava, sabe? 2 meses depois. Não, mas esse nome vai ser massa. Acho que o único nome que a gente ficou... Teve uns 2, 3 nomes que a gente ficou, tipo, um tempo considerável, assim. Dá pra fazer, tipo, um por ano. Que acho que lá foi os Psicotropicálias, que era, tipo, eu e ele. Depois entrou um brother nosso. Daí depois teve a Bonfim, eu acho. Que daí, tipo, era... Que ele entrou depois, na verdade, né? Que era, tipo, eu mais uns 2 amigos. Daí acabou ele entrando uma hora e acabou a banda. E depois, por último, teve a Karma Dharma, né? Que virou depois a Lanches. Que ele entrou no embrião da Karma Dharma. Que daí foi quando a gente começou a gravar, tipo, ir pro estúdio, assim, ter uma experiência mais, tipo... ah, uma experiência mais, tipo, vamos gravar e tal. E tentar fazer acontecer alguma coisa. Mas daí depois foi assim, tipo, teve a Karma Dharma, daí teve a Karma Dharma, quando ele não tava na Karma Dharma, virou Lanches também. Tipo, ela teve uma transição de nome, assim. Então acho que passa muito nessa questão de indecisão por nomes, né? Acho que é muito esse rolê. Mas fala o nome das bandas aí, porque os nomes das bandas são muito legais, são muito criativas. Conta aí Bah, os nomes da banda. vou tentar lembrar agora. Tá, tipo, o primeiro a primeira banda a gente teve uns 30 nomes, assim. Mas acho que o que mais marcou foi, sei lá, tipo, era meio que Dark Wolf e Fralda Cheia. Acho que era por causa do livro de áudio de um banana, sabe? Que tinha uma banda que era Fralda Cheia. Daí, tipo, foi, tipo, esses dois, assim, que me marcaram mais. E aí depois, tá, teve o... Com meu tio, era Indecentes. Tipo, agora até tem uma banda que se chama Os Indecentes, parece. Mas era, tipo, a grafia era meio diferente, assim, tipo, ia, sei lá, 2010, assim. E sabe, tipo, é aquela coisa, banda, tu chuta um nome e encontra três é, com o mesmo, tipo, em 2 bairros perto um do outro, assim. Mas daí tá, daí, tipo, teve essa Indecentes, daí depois... Ah, teve os Chirus Voadores, que foi a primeira, na real, não, a segunda com chapéu. Chirus Voadores, verdade, não lembrava desse nome. E aí, tipo, foi entre o Psicotropicálias e o Bonfim, né? Os voadores, que era tipo, sei lá, tipo, a gente. É que era muito a ver, assim, tipo, coisa de adolescente, né? Tipo, a gente pegava e tinha umas ideias muito, sabe, umas piadas internas, assim, uns rolês muito de zoeira, assim. Tipo, nada ofensivo, né? Tipo, só coisa de guri, né? E aí a gente pegava, tipo, o Chiros Voadores era porque tinha um amigo nosso que ele chegava na gente e falava, e aí, Chiru? Daí a gente começou a chamar de Chiru, assim. Daí rolou que, e se a gente colocasse esse nome na banda, assim, daí foi Chirus Voadores. Que tipo, Chirus, porque tá, tem esse lance de Chirus, e Voadores, porque é uma coisa meio, sabe, tipo, meio tentando ser psicodélico, sei lá. Cara, fantástico essas histórias, esses nomes de banda. E Chiru seria tipo o Ramones de Porto Alegre, né? Será Gabo Ah, Chiru, Chapéu Chiru. é, pode ser, tipo, era meio nessa vibe, assim, né? E pior que, e foi muito doido, porque
tinha uma época que a gente, esse lance de apelido, assim, também tinha um lance que era, que eu era o Guisado Lunar e o Chapéu era o Leprechaun Atômico, assim, tipo, umas viagens muito, sabe, tipo, a gente tinha uns 15 anos, a gente ficava inventando os nomes. O Marcelo D2, né, depois do grande sucesso, né, do Planet Hemp, né, quando ele saiu da banda, o primeiro disco solo dele, né, já deixava bem claro que ele estava em busca de uma outra coisa, né, ele estava à procura da batida perfeita, né, ou Aham. seja, e o Gabo tá de qual batida? Bah, aí tu me pegou. E tu sabe que esses dias, curiosamente, eu tava mexendo nos beats ali no computador, assim, e eu até salvei o projeto, assim, com a procura da batida perfeita. Ó, Coincidência, eu, né? Mas, tipo, tu bah, sei ainda lá, eu acho que foi. Desculpa. não, tu ainda tá em busca de algum som ou tu acha que tu já entendeu o caminho musical que tu quer seguir? Bah, acho que sempre, né? Tipo, eu acho que meio que tá inserido, assim, na minha identidade, talvez. Essa coisa de mudança, né? Tipo, tá sempre se transformando e, tipo, sei lá, faz uma hora uma coisa, faz outra hora outra coisa. Esse parte que pro Gabo, eu acho que rola isso, assim, tipo, essa, talvez, não sei, é computação, de certa forma, assim, né? Mas, tipo, acho que, tipo, a ideia que eu tenho atualmente é, tipo, tá, esse disco agora, o Bicicleta Sem Rodinha, ele foi desse jeito, e ao mesmo tempo ele já tem umas nuances diferentes, assim, né? Tipo, ele é tipo uma playlist do que eu ouvia, de certa forma, assim, tipo. E aí, tipo, acho que pros próximos a ideia é fazer tipo, cada um diferente, assim, tipo, acho que se for pra fazer, assim, um disco igual ao outro, já tá na hora de parar um pouco, assim, talvez. Eu tenho um pouco essa premissa comigo, eu acho. Tipo, tem que estar sempre inovando, né? Tipo, tentar fugir do óbvio e É, do que já tá, sei lá. tem muitos artistas que fazem como eu faria, por exemplo. Ah, eu fiz uma peça de teatro e agora eu não quero fazer a parte 2, eu quero fazer uma outra coisa. Mesmo que tenha os mesmos elementos do preto, que são irmãs daquela outra peça de teatro, ela, ela tem o seu conceito. Tem muitas bandas que batem a cabeça para isso, né? Fazem discos conceituais que uma faixa, né, conversa com a outra, né? Seria mais ou menos isso? Tu tem esse pensamento ou as composições elas vêm não tendo nenhum compromisso de se conectar com a outra? Bah, isso é meio interessante, assim, tipo, no EP, a ideia que eu tinha era fazer um disco de inédito, assim. Tipo, eu já tinha algumas músicas prontas, assim, e eu pensei, tipo, tá, na real, eu não quero usar essas músicas prontas, eu quero fazer uma coisa, tipo, eu botei assim, músicas feitas a partir de dezembro de 2018. Essa foi a- o tema inicial, assim, né? O corte inicial. E aí, daí eu peguei e tudo que eu vinha compondo a partir dali, eu fui alinhando e daí, assim, eu fui tentando, é, fui compondo uma mescla, assim, né? Tentando realinhar o disco, assim. E, tipo, eu até no primeiro resultado ele chegou numas 8 faixas, que era, tipo, ele tinha essa primeira parte, que virou o EP, né? As 5 primeiras faixas. E depois ele ia pra uma parte que era mais rock, dá pra dizer, assim. Tipo, acho que era mais guitarrinha, assim. E no fim foi uma parte que saiu, assim. Na verdade, que saiu, inclusive, por causa do pessoal do selo, assim, que o pessoal tinha, assim, a gente quer lançar contigo, mas a gente só pode lançar um EP agora, a gente não pode lançar um disco. A gente quer lançar um disco, a gente quer lançar um EP, não quer lançar um disco. Daí, é, fizeram essa proposta de
de tirar algumas faixas, sabe? Daí acho que no fim acabou sendo mais interessante porque ele pega uma parte bem heterogênea, assim, eu acho, tipo, do disco, né? Porque depois eu acho que ele vai ficando mais, acaba sendo mais padronizado do meio pro fim, né? Mas eu acho que dentro do disco essa parte que eu pensei, assim, que acabou ficando, ela acabou compondo, assim, até quando eu fiz, tipo, quando eu pensei o setlist, eu pensei em diversos climas, assim, tipo, eu peguei e coloquei, acho que uns 3 discos que eu gostava muito de ouvir na ordem, e peguei, assim, vou listar os climas de cada disco e ver como é que eles se alinham, esses três. Daí fiz, tipo, uma equação, assim, sei lá, tipo, inventei uma equação. Eu pensei, tá, esse aqui vai ter que ser o clima do disco, né? Daí acabou saindo por esse caminho, assim. Acho que daí sim, acho que acaba tendo essa ideia, assim, né, de o disco em si ele ter essas nuances diferentes. Mas tipo, teve esse, essa característica da data, né, do lance datado, que tipo, eu não pensei, tipo, vou fazer um disco do gênero tipo, mais focado, sabe, no reggae indie, sei lá, inventando aqui. Tipo, foi meio que o que tava rolando foi e aconteceu. Daí acho que, de repente, pros próximos discos, assim, acho que a ideia é, tipo, meio que seguir num, na mistura, assim, né? Tipo, mas sempre tentando pensar uma coisa diferente do que já foi feito, né? Tipo, acho que, tá, tipo, agora já foi muito, eu vi muito essas músicas para poder fazer esse disco, agora eu vou abandonar essas músicas que eu ouvi e vou começar a ouvir músicas novas, assim, sabe? E ao mesmo Maravilha. tempo tentar carregar uma identidade, sabe? Por aí, eu acho. Mandar um oi aqui na tua mãe favorita que está Ah, aqui, a, a Raquel, a Juliana claro. Cano, um beijo para você e beijo para todo mundo que tá por aqui. Eu não combinei com o Gabo, né? Mas a Raquel falando aqui que gostou muito do som, né? Que a gente está usando de fundo durante essa semana aí, da música Mergulho, Mas, principalmente, né? E ela aqui vai rolar uma palhinha. Puxa, eu não combinei com o Gabo, não sei. Mas antes disso, né? Não quero te colocar numa fria. Mas não, antes capaz. disso, vamos voltar mais um pouquinho. Então, foram várias bandas, né? Vários nomes sensacionais das bandas. E qual foi o momento que tu pensou, assim, vou me lançar solo? Vou me lançar como artista solo e, e a escolha do nome? E a escolha do nome, Gabo? Tipo, o lance do rolê solo tá ligado a esse lance da data, assim, né? Tipo, porque foi nesse sentido, assim, eu tava terminando a faculdade, né? Ali na URGS, e aí tem o lance do TCC, que o TCC na música popular tu pode fazer de 4 jeitos. Tu pode fazer um disco, um show, né? Um concerto, tal, um caderno de arranjos ou uma monografia. Daí eu decidi fazer um disco e daí, tipo, cada disco, cada trabalho que tu fizer, desculpa, tem um memorial que tu tem que fazer junto, né? E aí, daí foi esse meu trabalho, assim, tipo, o disco em si foi o meu trabalho de conclusão do curso. E o que rolou foi que, tipo, eu tinha a Lanches, né? Que foi a última banda que eu tive. Na verdade também eu acabei esquecendo, toquei na Rota de Pedestre. Putz, toquei um tempão com os guris. Mas é que eu entrei depois, tipo, não foi uma banda que eu criei, né? Foi uma banda que eu entrei depois, assim. Mas enfim, daí, tipo, teve esse lance assim, que, tipo, eu tava tocando na Rota e na Lanches, e daí eu saí da Rota pra poder focar mais na Lanches, e rolou que, tipo, sabe, os guris estavam todo mundo fazendo outras coisas, tipo, com 1000 projetos, e aí rolou que não rolou mais.
Daí, tipo, até o Mergulho e qualquer coisa eram músicas que eu tinha feito e mostrado pros guris da Lanches. E no fim não saíram, assim, tipo, a gente fez lá, a gente começou a gravar umas demos e no fim não foi pra frente, né? E aí rolou que ali por início de 2019 eu fiz, né, o disco, compus ele entre dezembro de 2018 e julho, talvez, de 2019. E aí eu comecei a produzir em julho também, né, gravar e tal. E rolou que com essa função, assim, do pessoal ter saído, eu pensei, vou fazer o TCC eu gravando tudo. E foi uma experiência que eu pensei, tipo, eu nunca fiz isso, tipo, eu já tinha prática de gravar, tipo, eu e o Chapéu, a gente gravava, a gente fez um EP que a gente gravou no estacionamento do Bezerra, assim, sabe? Que, tipo, a gente tinha um gravador de mão, assim, e a gente gravava no intervalo entre a evangelização e a oficina, e depois da oficina, se não me engano, a gente ficava, ou do teatro antes da oficina ainda, talvez tenha sido isso. E aí, tipo, a gente ficava no estacionamento gravando, daí a gente começou a desenvolver de gravação, né? Só que daí eu nunca tive muito teto, assim, tipo, a técnica e tal pra fazer. Daí foi meio que o momento que eu pensei, não, vai ter que ser agora, assim. Daí eu peguei e foi o momento, assim, que eu pensei, vou gravar tudo e vou tocar tudo. Vou arranjar tudo, vou fazer do meu jeito e vendo o que dá. E rolou que saiu o disco, assim, né? Tipo, saiu. E aí, com a função de ter acabado a banda, assim, eu acabei pegando essas músicas, vou tocar sozinho e vendo o que dá, assim. E até, tipo, um fato curioso que Nada Nada foi o primeiro single que eu lancei, né? E eu gravei depois de ter gravado o disco. Que eu, tipo, já tinha o disco gravado, eu pensei, não, eu quero lançar um single que não tem nada a ver com o disco antes de lançar o disco. E aí eu fiz a função com a B, que é uma amiga minha que a gente se conheceu no curso, né, da URGS, que é a Viridiana, né? E aí, tipo, ela também grava em casa e eu já tinha começado a gravar as paradas aqui, já tinha um pouquinho, assim, de noção do que fazer. E aí eu peguei e te gravou, sei lá, entre o fim do ano 2019 e início de 2020 e terminou tudo à distância, assim, tipo, não tinha nem o lance da pandemia ainda. Tipo, a gente gravou eu aqui e ela na casa dela lá no Rio Grande do Sul, porque não tinha como se encontrar. E tipo, vamos fazer aqui à distância. E aí, o lance do Gabo foi porque tipo, o Gabo foi um apelido que me deram na faculdade. Tipo, ali por 2015, quando eu entrei, eu nunca tinha me chamado na vida de Gabo, assim, tipo, sempre era Biel, B, sabe? Tipo, minha mãe chama de 30 nomes diferentes, assim, tipo, chama de José, Antônio, chega até a pensar assim, será que ela lembra do meu nome? Mas aí, tipo, o lance foi que foi um apelido que pegou, assim, tipo, ali por 2018, vários amigos meus começaram a me chamar de Gabo junto. E porque, tipo, começou a misturar os rolês e tal. E aí eu até testei um outro nome, tipo, foi Alumã, foi o nome que eu testei antes de Gabo, que é um chá que eu tomava e eu, tem a ver umas de cura e tal, essa música. E aí eu, na real não vai colar esse nome, assim. Daí eu queria uma coisa mais pessoal. Daí rolou que, tipo, era Gabo, todo mundo me chama de Gabo, vou botar Gabo. Não, eu tô tentando me acostumar. Pelo menos a gente estava acostumado no movimento espírita de chamar de islas, Sim, sim. Eu tentei né? Islas, mas não, pra mim não Lá, serviu muito, assim, não bateu muito. lá, desde que eu te conheço por gente, é o Islas. Aí eu tô tentando me adaptar. Mas sabe, Gabo, que antes de chegar ao preto, né? Uhum. Que é um apelido, na verdade, né? Não é meu nome, né? É um Sério? apelido que se tornou, um nome artístico. E esse apelido me foi dado pela minha, porque eu sou de família alemã. Então, Aham. é uma ideia, quando a minha avó me viu, eu era o mais escuro. Então tu imagina como eram Sim, sim. branco meus filhos, para tu ter uma ideia.
Então, a avó, ela falou, quando eu nasci, ela disse o pretinho da vovó. E esse apelido ficou. Foi assimilado pela É, família, foi assimilado pelos sim, sim. vizinhos, foi assimilado pelos conhecidos dos conhecidos dos conhecidos, foi assimilado no colégio. E quando eu fui fazer a minha primeira peça de teatro profissional, aí perguntaram meu nome. Aí, bom, Luiz Carlos Pereira, né? Porque eu Aham. não queria saber do preto, sabe? Tá, não. Aí, quando eu olhei meu nome na, no programa, eu olhei e disse, puxa vida, o pessoal com um nome tão legal ali, e eu, Luiz Carlos Pereira. Aí sabe o que eu fiz? Eu resolvi me rebatizar como Lucas Pereira. Até fiz Ah, uma ideia. Qual é que foi a minha ideia? Lu de Luiz, K de boa. Carlos, S de Silva. Aí ficava o nome completo, Sim. Lucas Pereira. Mas, cara, ninguém me chama de Lucas. Ninguém ia me chamar de Aham. Lucas, ninguém me conheceu como Lucas. Só as pessoas que fossem me conhecer dali em diante. Mas, ao mesmo tempo, todo mundo que ensaiava comigo me chamava de preto. Aham. Aí chegou uma hora que eu disse, não, eu vou assumir. Eu vou assumir, eu sou o Luiz Carlos Preto. Aí ficou. Aí pra te ver essas coisas de nome, né, artístico. E pegou, sabe? Aham. Foi um nome que pegou, me dado pela minha vizinha. Mas aí a faculdade de música, eu não sou acadêmico, né? E nós, muitos de nós que não somos os que aprendemos, sei lá, autodidatas ou de ciência, assim como alguns acadêmicos têm preconceito com os que não são, né? Digamos assim, de ouvido tem preconceito com, 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 com os acadêmicos, achando que uma faculdade ela te encaixota, ela te coloca num padrão, ela te bota numa caixinha para tu pensar igual. O que que tu fala, o que que tu sentiu nesse universo de ampliou o teu gosto musical, te deu um outro caminho que tu até então não tinha pensado na música? Conta um pouco para nós. É, foi uma experiência bem doida, assim. Tipo, eu acho que, pensando assim, hoje em dia, Gabriel, de 24 anos, bah, eu entrei muito novo na faculdade, assim. Isso, de certa forma, foi até um pouco, eu acho, talvez prejudicial, mas ao mesmo tempo bom, porque me fez bater de frente com algumas coisas, assim. Mas, assim, bah, tipo, acho que é que o lance, acho que tem bastante na URGS, assim, em si, é que acho que identifico bastante essa questão de estar, de ser um lance mais, tipo, certinho, assim, e na caixinha, gurizada, que tem a ver com o estilo de ensino, né? Que, tipo, na música, por exemplo, ali o curso da música antes era só erudito, né? E aí rolou que tem muito ainda, tipo, você ainda é muito recente, tipo, ainda tem muito essa característica de conservatório, assim, né? Presente. E aí, acho que, tipo, e é um lance meio dogmático, assim, sei lá. Tipo, da gurizada, tipo, não, tem que estar, assim, tipo, focado, tem que estudar 8 horas por dia disso, tem que conhecer tal, 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 tal. E sei lá, tipo, eu acho que ao mesmo tempo, eu, durante o curso, eu me senti muito frustrado com algumas coisas por causa disso, porque acho que seguia muito uma linha, assim, tipo, sei lá, tipo, de, de privilegiar alguns estilos, né? Alguns gêneros musicais e, tipo, as histórias de alguns gêneros musicais e também, tipo, essa questão da música erudita e tal. Mas eu acho que é uma coisa que com o tempo tu vai pegando a mãe, assim, e vai, tipo, tá, não, isso aqui é isso, isso aqui é aquilo. Tipo, não é uma coisa.
não é uma coisa que tem que levar como regra, assim, pra tua vida. Eu acho que se tu levar, tipo, tu vai pirar um pouco. Mas, sei lá, tipo, eu acho que também, ao mesmo tempo, me fez conhecer muita coisa, assim, que eu não conhecia, tipo, em relação à música de povos originários, assim, e, tipo, que eu não fazia ideia que tinha, que rolava, assim. E, tipo, tanto conhecer como entender e respeitar, assim, tipo, e, tipo, até acho que não só a música, mas a partir da música entender um pouco mais sobre esses diferentes povos e também, tipo, voltar. Eu vejo hoje em dia, assim, tipo, que da galera não entender, assim, né, tipo, a necessidade e a ter a responsabilidade, o compromisso, assim, com os povos indígenas, com a cultura afro-brasileira, assim, tipo, e tipo, a galera acaba tratando de um jeito muito esdrúxulo, né? E acho que, tipo, também, por causa da música, conhecendo um pouco mais da música nesse sentido, acho que também me fez abrir um pouco mais, assim, a cabeça para isso, talvez. Não sei se eu devo viajar demais na tua pergunta, mas, tipo, mas sei lá, tipo, eu acho que foi um pouco, foi uma experiência bem doida, assim, tipo, acho que o, o a pedra fundamental, assim, foi ao longo dos 5 anos, assim, que eu fiz tentar pegar um pouquinho de cada coisa, assim. E tanto que no final rolou que eu acabei resgatando, assim, essa minha função da gravação caseira, né? Porque, tipo, foi uma coisa que eu comecei... Quando eu comecei a tocar, eu comecei a gravar sozinho. E aí foi uma coisa que, tipo, acabou... Tipo, ao longo do curso, eu sentia aquilo meio que negado, assim, de certa forma, sei lá. Tipo, pela instituição mesmo, assim, né? Acho que a questão institucional pesa muito na, na validação, assim, né? Das coisas. E acabava que eu pegava, tipo, não, na real eu não posso dar isso, assim, tipo, vou ter que ir pra uma coisa mais, tipo, se eu quero ser um profissional, eu tenho que mirar para outras coisas mais profissionais, eu tenho que, sei lá, tipo, saber uma coisa mais técnica. E eu vi que no fim, na real, tipo, tudo é relativo, assim, tipo, acho que é necessário, mas tipo, tu pode ter o teu lance ali, não vai ser menos por isso, assim. E de que forma a espiritualidade contribui para o teu trabalho artístico? Ela te ajuda, ela colabora ou ela até, de uma certa forma, ela te inibe alguma coisa? Ah, eu acho que pergunta interessante essa. Pois é, tipo, eu acho que tô pensando aqui, tipo, momentos que eu tive mais conectado, assim, sabe? Porque, bah, tipo, por exemplo, durante a pandemia, tem sido um tempo que, tipo, muito doido, assim, porque tem a questão de estar inspirado e estar, tipo, tipo, tem a questão de estar vivendo coisas em sociedade, trocando ideia e tal, que acho que é muito importante pro meu lance da música, assim, sabe? Só que sei lá, tipo, acho que também a época que eu tava fazendo o disco, talvez tenha muito disso, na verdade, assim, sabe? Eu nem me dei muita conta, não me dei muita conta disso, talvez, porque, tipo, foi uma época que eu ia bastante, assim, tá, e também não quer dizer nada, assim, pode ir e também não sentir nada, né?
Mas é, tipo, eu acho que eu buscava estar, tipo, mais centrado, assim, tipo, sei lá, tipo, conectado comigo, assim, sabe? Acho que acaba fazendo muita falta, assim, tipo, agora na pandemia, por exemplo, algumas chavezinhas foram se desligando, assim, sabe? Tipo, quando dá blackout no, na, no coisa, assim, vai, foi tipo, meio que isso, assim, tipo, daí aos poucos vem vindo a luz, assim, vem vindo a luz. E tem muito, assim, tipo, exercício, assim, tipo, de tu tá concentrado e tá sempre, tipo, ligado, assim, sei lá. Porque no fim, não tem como fazer as coisas sem estar, tipo, conectado de alguma forma, né? Sabe por que que eu te perguntei? Porque eu resolvi, né? Eu optei trilhar pelo caminho da espiritualidade na minha manifestação artística, né? Não foi uma coisa que eu pensei propositalmente. Eu resolvi unir as duas coisas, né? Que eu amo e acabei encontrando o meu mercado, né? E só está durando porque é sincero, né? Eu não sou uma farsa, um cara que viu a onda e tipo assim, ó, eu vou fazer peças sobre isso que tem público. Mas mesmo assim eu tento me aproximar ao máximo da nossa realidade, em alguns textos buscar até palavras que de repente chocam algumas pessoas, né? Você já assistiu meus espetáculos, você já notou que não são missas, né? São espetáculos espíritas, mas são bem realistas, tem cenas fortes e tem muitos personagens contraditórios, né? Porque é necessário para você mostrar a evolução de alguém, você tem que mostrar a queda, né? E a queda ela é forte, né? A gente não pode colocar muita poesia, muito floreio, né? Então, mas muitas vezes eu te perguntei isso porque muitas vezes eu queria ir para um caminho e a espiritualidade e eu fiquei, puxa, será? Será que eu vou? Será que eu dou esse passinho além e, e de repente dá um ruído, digamos assim, né? Mas aí eu resolvi, não, eu vou fazer o que vou pensar bastante, mas eu vou aproximar bastante o nosso trabalho do dia a dia, com palavreados do dia a dia, sabe? Sem essa coisa de, dessas palavrinhas rebuscadas que mais afasta o pessoal do que aproxima. Mas agora vamos falar do Bicicleta Sem Rodinhas, vamos falar do teu lançamento, fala tudo o que tu quiser sobre esse projeto, mostra para nós o teu bolachão, Bata aqui, fala, deixa eu pegar aqui. fala sobre ele, fala como as pessoas podem adquirir, como as pessoas podem chegar até a ti. Olha que coisa linda, gente, uma Muito doido, bolacha, mano. Isso que aqui maravilha. foi a coisa mais inexplicável que aconteceu. Eu tenho certeza que quando tu pegou esse bolachão aí, tu chorou. Chorou ou não chorou? Literalmente não, mas tipo, foi tipo, que nem criança quando ganha presente, assim, sabe? Foi uma coisa absurda, assim, sabe? Tipo, eu Você fez. senti. Fala. Não, eu ia perguntar, você fez uma edição limitada? Você fez só para você, para os amigos? Como é que foi? Então, o lance do disco rolou, tipo, assim, rolou porque o selo que lançou o disco fez, né? Tipo, eu não Hum. coloquei nada, assim, tipo, eu só coloquei. A única coisa que eu gastei, assim, foi, tipo, com arte. Literalmente, assim, tipo, teve um pessoal muito massa, assim, que quando. Aí faltou a luz aqui, peraí. Falha no sistema. Mas beleza, consegue me enxergar direitinho. Sim. Aham. Beleza. Não, tipo, rolou que quando eu tava procurando, assim, como lançar o disco, porque, tipo assim, eu gravei o disco e terminei em 2019, né? Outubro de 2019. E aí,
aconteceu que ficou engavetado, e a primeira coisa que eu fiz foi trabalhar na arte dele, né? Eu pensei, não, antes de pensar em lançar, eu quero ter pelo menos uma arte. Daí eu entrei em contato com o pessoal, assim, tipo, acho que eu não lembro se cheguei a ver muitos artistas, assim, mas eu fechei com o Félix, que, tipo, tem umas artes de uns discos que eu curto muito, assim, tipo, e foi, tipo, um match perfeito, assim, tipo, porque foi um lance que tem toda essa questão da colagem, que tem muito a ver com o som, né? Tipo, o som tem esse lance da colagem, da coisa mais artesanal, e ao mesmo tempo digital, porque, tipo, ele tem, sim, essas nuances, que é uma colagem feita à mão, mas também feita no computador, né? E, e também eu já tinha feito uma sessão de fotos com a Gabi, que é uma amiga minha, que ela que fez todas essas fotos, né? Que eu uso na divulgação até o momento. E até a gente tá pra fazer mais quando der, assim. Mas daí, tipo, rolou que essa foto até, da capa aqui, ela fez que, tipo, ela conseguiu comprar um rolo de filme que tava vencido, sabe, tipo, 2001, eu acho, e era um filme positivo. Que, tipo, o filme positivo por si só, que é aquele slide, né? Ele já, quando tu revela, ele já dá uma cor meio bizarra, porque ele tem um processo mais, com mais químicos e tal. E, tipo, hoje em dia já é uma coisa que não se faz mais. Mas tem lugares que fazem, e para ficar, tipo, poder fazer, ele acaba tendo essas modificações. E aí rolou que, tipo, a primeira coisa diferente, assim, foi as fotos, né? As fotos ficaram nesse tom rosado e meio roxo, assim. Daí tá. Daí com isso a gente começou a trabalhar em cima da capa. Teve umas duas versões. Daí na última bateu o martelo, assim, né? Tipo, foi, bah, é essa capa aqui. Daí tá. Daí acho que foi ele por maio que ficou pronto. E aí, em seguida, assim que ficou pronto, eu já fui procurando. Tipo, sabe, eu tinha uma ideia assim, eu quero lançar o disco, quero procurar um selo para lançar o disco, mas eu quero que seja pelo menos de fora do Rio Grande do Sul, assim, tipo, tá, tipo, tava pensando meio, podia rolar, podia não rolar, assim, mas eu pensei, esse é o primeiro passo, vai ser a tentativa, né? Porque eu pensei, não, se, tipo, eu já tinha lançado discos com o pessoal daqui, ah, vou arriscar, não custa, não, a gente já tem, né? E aí eu falei com o pessoal daqui, no fim não rolou, assim. E aí, e até tinha pedido muita ajuda para um amigo meu, que é o Mário, que toca no Supervão, que é uma outra banda muito massa aqui, é São Leopoldo, mas agora eles estão em Porto Alegre. E, e ele falou, não, meu, tipo, na real, manda o disco e diz, tem esse disco aqui, e vê no que dá, assim. Daí eu fiz isso, mandei para um, tipo, tem um site que é o Bandcamp, que, tipo, tem vários selos e tal, várias bandas. E aí eu peguei e fui procurando, assim, o e-mail dos selos e fui mandando, assim. Daí rolou que o pessoal desse selo lá de Nova York, o Living Waters Records, eles mandaram assim, que massa, valeu por ter mandado, curtimos muito o disco e tal, curtimos muito a capa. Daí a gente foi conversando, assim, tipo, uns meses e tal. E aí rolou que pintou de fazer o lançamento, assim. Daí a única coisa que eu queria é que fosse lançado, tipo, mais próximo de fazer um show, sabe? Tipo, ano passado, sabe, tipo, isso era julho, daí, tipo, sabe, vamos pensar bem além, assim, daí, tipo, pra não ficar um disco de 2020 também, eu tava nesse teto, eu pensei, vamos lançar ano que vem. Daí a gente pensou em lançar depois do carnaval, tipo, não o carnaval literal, né, tipo, simbólico carnaval pela data. E aí rolou que, tá, a gente firmou as datas, início do ano, a gente firmou os clipes que foram feitos pela Jaque e pela Gabi, que fez a fotografia, né? As gurias super pilharam, assim, tipo, vamos fazer isso e tal. E foi isso, tipo, meio que uma rede, assim, sabe? E acho que isso fala muito sobre a história do disco também, porque o disco ele só pôde ser feito porque eu tinha uma rede comigo, assim, sabe? Que era, tipo, os meus amigos, minha família, assim. Porque, tipo, a única coisa que eu tinha de
eu tinha, sabe, uma guitarra, meu violão e o meu amplificador, né? Daí rolou que daí eu consegui emprestado baixo, consegui emprestado até bateria, assim, tipo, trouxe uma bateria pra dentro de casa, minha mãe ficou com os cabelos em pé, assim, mas rolou, assim, eu gravei, tipo, botei uma semana a bateria dentro de casa e gravei, assim, as músicas. E eu, tipo, nunca tinha, eu tinha feito, sabe, umas 3 aulas de bateria, assim, só tocava de arreganho nos ensaios, assim, tipo, foi meio, tipo, vai ter que ser, vai ser. E aí tem sido isso, acho que, tipo, o disco em si, ele tem essa pegada, tipo, ele indiretamente tem a mão de muitas pessoas, né? Porque por mais que eu tenha tocado todos os instrumentos e tenha mixado tudo, tipo, feito todas as decisões sozinho, teve essa colaboração e tem, tipo, e não é uma colaboração que começou ali e morreu, tipo, é uma colaboração constante, sabe? Tipo, que passou tanto ali pela gravação, depois pela capa, pelos vídeos, e agora também, tipo, a função de buscar editar essas coisas, assim, sabe? Tipo, tem sido por aí. E o lance do disco foi isso, assim, tipo, do vinil, né? Porque eu não tinha nem, tipo, expectativas de lançar, sei lá, tipo, em, sei lá, qualquer coisa, sabe? Tipo, eu só tinha, vou lançar ali no Spotify já é. E aí rolou, tipo, vamos lançar uma edição aqui com vinil, assim, assim, assado. Eu, tamo dentro, assim, vamos dar. Daí rolou que foi isso, assim, tipo, daí o pessoal, tipo, eles são. Aí tem um lance, assim, também que no. Eu acho que rola muito isso na gringa, sabe? Tipo, na Europa e nos Estados Unidos, que, tipo, a galera que tem selo tem uma pilha de botar uma grana, tipo, de investir pra fazer esses merch e fazer acontecer de alguma forma o digital, a- até por, sei lá, tipo, tanto para ter tipo, algo a mais, quanto para dar uma fortalecida, ou tipo, aos poucos ir crescendo, sabe? Tem muito essa pegada de investimento, né? Que, tipo, pra mim foi muito massa, assim, tipo, eu só tenho a agradecer a todo mundo que me ajudou até agora, assim. É uma delícia ter esse material físico, né? Eu que vivi, né, a metade dos anos 70, anos 80 todos, né, com material, com o disco, a gente tem muita falta, né, desse elemento nas nossas mãos, né, apesar de toda a facilidade, né, das mídias sociais, né, dos programas. A gente está quase terminando o nosso horáriozinho aqui, tu pode contar para nós, Beleza. falar sobre as faixas, o nome das faixas, uh, qual o nome das faixas e se dá para fazer um resuminho de cada uma, do que se trata? Certo. Bah, quantos minutos tem? Beleza. Tá, assim, tipo, corre rua, qualquer coisa, mergulho para relaxar e salto e azul e rosa. Bom, corre rua foi uma música que, tipo, se tu ouve, hoje em dia, tipo, eu escuto, às vezes parece que eu escrevi durante a pandemia, mas não tem nada a ver com pandemia, assim, sabe? Tipo, foi totalmente tive, foi um teto que eu tive ali porque eu queria fazer uma música que fosse sobre Porto Alegre, queria uma música que fosse sobre meus amigos e sobre estar com eles, sabe? E foi meio que isso, assim, tipo, ah, é meio que um delírio jovem sobre sobre estar no rolê curtindo a companhia dos amigos, assim, eu acho. Qualquer coisa é uma música que parte da letra dela eu tinha no meu celular, que eu não tinha nenhum resquício de musical, assim, era só uma letra, só tipo uns dois, três versos, assim, tipo um mini poema, assim. E aí ela meio que escrevi quando eu tava fazendo mobilidade em Portugal.
E ela é meio que, tipo, uma canção de exílio, assim, sabe? Que, tipo, é, vou porque preciso, vou para voltar. Tipo, esse teto, assim, de tu tá na nostalgia ali de tá querendo estar com as pessoas e ao mesmo tempo tu não pode estar. E que é meio que tem a ver, assim, com o teto da pandemia, dos tempos, né? Mas acho que esse lance sobre regresso, assim, é mais sobre, tipo, tu tá distante geograficamente, mas pode ser também mentalmente, etc. Mergulho foi uma música que eu escrevi numa noite de verão, quando eu tava morando lá na Venâncio, foi quando eu comecei a gravar o disco. Onde eu comecei a gravar o disco, na verdade, não quando. Mas, tipo, foi uma música que eu tava com o violão ali, tava muito quente, e, tipo, meu quarto na Venâncio ali, ele era virado pra Praça Garibaldi, sabe? Tipo, não chegava a ver a Praça Garibaldi, via, tipo, as árvores de longe, mas era naquela direção. E, tipo, ficava só a luz do meu quarto e na frente tinha tipo, uma escuridão com a luz dos apartamentos, assim, né, dos quartos, só da galera. E aí, tipo, meio que entrei nesse teto, assim, tipo, como se fosse um mergulho ao avesso, assim, tipo, em vez de estar mergulhando no mar, tô mergulhando no céu, assim. Daí por esse teto, um mergulho na escuridão no céu azul, daí tipo lance de, daí meio que rola uns jogos de palavras, assim, com um teto de, tipo, astrologia, assim, sabe, tipo, constelações com astrologia, e também um teto meio devaneio, assim, tipo, tu tá de eu ali mesmo, tipo, eu tô aqui, tá quente a full, tipo, queria estar, sei lá, tipo, viajando, fazendo outra coisa. E para relaxar, ah, para relaxar e salto são duas músicas diferentes. Para relaxar é tipo, foi eu acho que a primeira demo, talvez que eu tenha gravado do disco, que eu não consegui colocar nenhuma letra nela. E eu gravei quando eu tava namorando na casa da minha avó ainda. E tipo, eu gravei com, tipo, a bateria eu fiz no celular, guitarra eu gravei plugada direto, e o baixo eu gravei acho que depois, se não me engano, desculpa. E aí, tipo, daí, tipo, eu não conseguia sair do lugar, vai assim mesmo. E eu tive a ideia depois de mesclar elas e fazer a transiçãozinha ali. E aí, Salto, eu acho que foi a primeira música que eu gravei no apartamento, talvez. E eu queria que fosse, tipo, um lance meio Beach House, que é uma banda que eu não lembro de onde que eles são agora. Acho que eles são dos Estados Unidos. E aí, tipo, que tem todo um teto, assim, tipo, de ser uma coisa mais repetitiva e com um synthzinho ali fazendo um arpejo e tal. E aí no fim também, é o mesmo teto, assim, tipo, tentei sair, colocar uma letra, não rolou, ficou assim, mesclei as duas e vai pro disco. E Azul e Rosa é num teto parecido com Mergulho, só que um pouco diferente. Quando eu compus, eu tava no mesmo lugar, só que de tarde, fim de tarde, tava com um clássico céu rosa e azul de Porto Alegre, direção ao Guaíba, assim, e aí já tinha um teto que no ano anterior tinha uma amiga minha, que é a Maria, que ela tinha tipo um projetinho, assim, um projeto, assim, isso meio brincadeira até que ela fala, que era tipo o Instagram que ela via as coisas e ela tirava uma foto e colocava. Tipo, e eu até uma vez perguntei pra ela, ela acabou não me falando, assim, e eu, vou compor sobre isso, assim. Meio que entrei nesse teto, daí, tipo, a partir desse teto eu misturei com o lance do céu azul e rosa, e ficou, né? Tipo, tentei, a letra também não foi assim, vai ser. E também o lance do fade out foi uma zoeirinha, assim, porque o fade out tem um certo preconceito, assim. E aí eu peguei, vou colocar um fade out no disco azar. E daí foi isso. Mas eu gosto de saber as histórias
por trás das canções, né? Tudo que é documentário sobre isso eu estou assistindo, né? As inspirações, né? Inclusive Mergulho para mim é a minha favorita, né? Bah, que massa. E a sonoridade dela, eu te digo que ela deve ser uma reencarnação do Sem Lenço e Sem Documento, do Caetano, pela sonoridade dela. Ela deve ser, sabe, da Ah, vou dar uma mesma ouvida depois, família, né? né? Uhum. É, a, Nada ela me remete a Joy Division, a New Order, aquele lance, né, aquele, aquele início de algo assim eletrônico. Mas o nosso papo está maravilhoso. Infelizmente a internet dá uns probleminhas, então agradeço o pessoal que ainda está e obrigado pela paciência. Agora faz o teu comercial aí. Como é que nós podemos ouvir o Gabo? Como é que nós podemos adquirir algum material? Por favor. Certo. Ah, para ouvir tem qualquer plataforma de streaming, só colocar Gabo, Bicicleta Sem Rodinha, tem um EP, também pode encontrar alguns outros singles se entrar no meu perfil, né? Tem Nada Nada e Açúcar. Ah, pode me seguir no Instagram, no Twitter também tem o Twitter, que é Gabo underline, 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 IS. Ah, Facebook eu tenho, mas eu não recomendo, porque eu não posto nada, tipo, tá bem desatualizado, assim. E aí, lá tu é o Islas ainda, no feito ainda é o Gabriel Islas. no Facebook é mais ali, tipo, posto pra família, assim, tipo, quando eu lembro de postar alguma coisa ali, família e amigos, assim. Mas aí, tipo, eu acho que, assim, tipo, streaming, Spotify, Deezer, Apple, o iTunes, né? YouTube também tem os clipes, né? Nada Nada, Corre Rua, tem Mergulho. Tá pra rolar um clipe em breve, em algum momento desse semestre vai rolar um clipe. Ainda tem um disco pra vender, só me chamar pra negociar. E tem também camiseta, tem essa Ó, branquinha aqui. A camiseta foi o luxo. Essa aqui, tem ainda alguns. Tem a rosinha também. ó, viu, pessoal? Maravilha, ó. Você contribui com o trabalho maravilhoso do nosso amigo aí, ainda tem um produto lindaço na sua casa, né? É. E o disco são 50 unidades, né? Tipo, aqui em Porto Alegre, que eu, que eu saiba, só tem 5, talvez, ou 4. Tenho mais uma comigo Uau! aqui. Ah, Daí tem eu, umas né? outras espalhadas por aí. Hã? Então, pessoal, vocês querem adquirir aí os produtos para também ajudar o nosso artista aí, entra em contato com ele nas redes sociais dele e ouça, né? Ouça os sons do Bicicleta Sem Rodinha pelos meios, né? E no YouTube tá os clipes também. E como curiosidade, tá? Vocês vão no YouTube lá procurar o Gabo, né? Como curiosidade, vocês escrevam assim, ó, grupo, ok? Escrevam assim, ó, Grupo Pétala, Meu Lar. Escrevam no YouTube, Grupo Pétala, Meu Lar. Você vai ver o tiozinho aqui, com seu grupo de música espírita, e o Gabriel Islas, né, como nosso percussionista, lá no Ah, Carrom, saudades. no Teatro Dan Higgs. Nessa nossa amizade legal, linda, sempre colaborou comigo, ajudando o meu arroz com feijão, que são as minhas músicas, né, de 3 acordes. Então ali está registrado que eu tive esse menino na minha banda por uma noite. Na verdade, mais que uma noite. Foi Então te algumas gigs agradeço ali. aí. Muito obrigado aí por essa conversa. A todos. Dali, valeu, querido. Valeu o convite. Obrigado a todo mundo aí que acompanhou. Tamo junto.
Valeu, um grande abraço na tua mãe. Nós também somos grandes amigos, mas acho que fisicamente eu não lembro se a gente já se encontrou. Mas aqui no coração a gente está se encontrando sempre. Sim, certo. A Então, gente tudo que é teu fã, fã do pessoal da Namaskar. vamos lá. Firme e Tamo forte. juntas. Abraço. E desculpa a todos Abração. pelo. Capaz, capaz. Acontece, tamo juntos. Abraço, boa noite. Buenas.